Pessoal, vamos continuar aí então as nossas resoluções de questões. Estamos falando sobre a obrigação de fazer. Então vamos para a primeira questão aí da bateria. As obrigações são de fazer infungíveis. Então, obrigação de fazer infungíveis. Deixa eu anotar aqui. O que são infungíveis? São as personalíssimas, aquelas que não podem substituir o devedor. Por exemplo, um artista famoso. Também são chamadas de obrigações personalíssimas ou instituit personae. Correto? Sim. Devem ser cumpridas exclusivamente por quem? Pelo devedor, em função das suas qualidades pessoais. Resposta está correta. Lembre, por exemplo, assim, vai ter numa sexta-feira lá na tua cidade um evento grande com um artista famoso, um cantor lá, um rapper famoso lá e todo mundo compra lá os seus ingressos para esse show. Só que 2 horas antes ele adoece e trocam a pessoa. Vai ter problema? Vai ter problema. Então é uma obrigação de fazer infungível, ok? Então a questão está correta. Artigo 247 vai trazer sobre isso, que vai falar assim: incorre nas obrigações de indenizar perdas e danos o devedor que recusar a prestação a ele imposta ou só por ele execuível. Então veja que a regra aqui ele está recusando. Pode ter o que? Uma inexecução por uma caso fortuito ou caso alheio à sua vontade, que o nosso querido aí devedor não tenha concorrido com a culpa. Aí a situação vai ser outra, a gente vai ver nas próximas questões. Questão 7ª. Paulo e Marcelo celebraram um contrato por meio do qual o nosso querido Marcelo, notório artista, contraiu obrigação instituit personae para restaurar um quadro de grande valor artístico. Então esse cara aqui, o nosso querido Marcelo, ele está numa obrigação. Essa obrigação ela é o que? Obrigação infungível. Não posso substituir o devedor. Obviamente, em sentido contrário, quando for fungível, posso substituir aí então o devedor. Então, caso o Marcelo, que é o nosso devedor, se recuse, então está se recusando a realizar a restauração contratada, o Paulo poderá requerer a conversão da obrigação em indenização por perdas e danos, sim ou não? Sim, é o que está previsto aí no artigo que trata sobre isso, sem prejuízo de eventuais astrentes. Novamente, o que é astrentes? É uma multa judicial aplicada pelo juiz com uma medida de compelir o cumprimento da obrigação. Então, enquanto não cumprir, vai ser 10, 15, 50 mil ao dia, um exemplo. Então, aqui é o que? Uma multa judicial com a finalidade do que? De compelir, ou seja, obrigar o devedor, ou compelir o coloquei o de novo, né? O cumprimento da obrigação de uma obrigação. Beleza. Então, se ocorreu aqui, qual é o termo que mata a charada aqui, ó?
recusa, se recusou, tem indenização. Não foi por culpa, não tem indenização. Simples assim. Veja, artigos para a gente estar se familiarizando aí, tendo contato direto com eles. Incorre na obrigação da indenização de perdas e danos quem? O devedor que recusar, ó, a palavra-chave aqui, ó, recusar a prestação a ele só imposta. Se a ele só imposta ou só por ele é exequível, esse cara aqui está na obrigação que infungível, ok? Então aqui já mataria a questão. Vamos para os demais artigos que guardam alguma relação para a gente treinar. Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação, então, da obrigação, ou, se procedente o pedido, determinará providências que assegure o resultado prático equivalente ao adimplemento. Ou seja, tem uma obrigação, o juiz com tutela específica, por exemplo, aquela multa diária aqui, que é o astens, eu posso obrigar que ocorra o adimplemento. O juiz, continuando aí no parágrafo 4º, na hipótese do parágrafo anterior ou da sentença, impor multa diária ao réu, independente do pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito, ok? Então há essa possibilidade. Então por isso que na bateria anterior tinha uma questão que era questionável, que ele transformava numa obrigação de fazer em uma obrigação de dar, não é bem assim. Próxima questão. Ao celebrar o referido contrato, o mesmo cara, que foi o Marcelo, contraiu uma obrigação de fazer infungível, certo? Certo, porque Marcelo é um artista notório, contraiu uma obrigação personalíssima, ou seja, instituto persona, ou seja, só ele pode fazer a restauração desse quadro, ok? Então é sim, portanto, uma obrigação infungível, questão correta. Vamos lá para o ensinamento de Tartucci, Flávio Tartucci, aí no manual dele de Direito Civil, ele vai falar que negócios jurídicos impessoais não dependem de qualquer condição especial dos envolvidos, podendo a prestação ser cumprida tanto pelo obrigado quanto pelo terceiro, então por terceiro. Então aqui é o tipo fungível. E por outro lado, a questão do infungível, quem é infungível? As de caráteres pessoais, personalíssimos ou instituto personae. Então depende de uma condição especial de um dos contratantes, havendo assim uma obrigação infungível, ok? Questão 9. Considere que um artista tenha se comprometido a fazer uma escultura. Então, ó, já está vendo que uma escultura. Então aqui já sabe que pode ser que algo que é infungível, personalíssimo, para uma pessoa de determinado valor. Que seria pago no momento da entrega, mas olha agora, quebra de expectativa, que a realização da escritura tenha se tornado impossível. Olha só, impossível. Agora eu vou ver o motivo, em razão das condições climáticas. Então foi causa, foi recusa, foi culpa do artista. A resposta não. Ó, e aqui está dizendo não por culpa do artista,
Nessa condição estará resolvida a obrigação? Estará ou não estará? Sim, sem a necessidade de imposição de reparação de perdas e danos. Correto. Então é isso que está dizendo. Que significa resolvida a obrigação. Ele não teria condições de entregar na data aprazada, ok? Questão, ela guarda relação com dois artigos, o 247 e o 248. Incorre na obrigação de indenizar perdas e danos quando ocorre o que há recusa. Então não teve recusa de perdas e danos, então nesse caso aí, quando é só ele é execuível só pela pessoa, ou seja, é uma ação, né, uma obrigação de fazer, melhor dizendo assim, infungível, ok? Mas não foi por recusa, mas sim quando tornou-se impossível sem a culpa do nosso querido devedor. Então, resolver-se-á a obrigação. Está aqui a resposta. Agora, se fosse culpa, teria o quê? Perdas e o que mais? Perdas e danos. Perfeito, povo. Seria isso. Até a próxima bateria, então.